A sua relação com as outras pessoas pode estar negativa, prejudicada e distante por conta da sua passivo-agressividade. Nossa, Isabela, que linda essa jaqueta de couro que você comprou, muito bonita mesmo. A gente tá no calorão, né? Mas como você só anda no ar-condicionado, no conforto, vai se dar bem. Essa jaqueta vai te servir bem. Parece até que essa fala é de alguém atento, alguém observador, alguém que está alertando, mas não é bem assim. Repare só, você está numa roda de amigos conversando e daí chega um deles que é muito estudioso, uma pessoa que se dedica de fato à leitura ao lado de sua namorada. Daí, no meio da conversa, no meio do bate-papo, você solta essa frase. Robervaldo é muito inteligente, né? Mas ele tem que tomar cuidado, porque mulher não gosta muito de homem nerd não, viu? Bom, esses dois exemplos aconteceram na minha própria vida enquanto eu estava presente. Inclusive, eu preciso confessar que eu mesma já fui 98% mais passivo-agressiva e por isso eu tenho um lugar de fala para abordar esse assunto. Realmente sei o quanto ele prejudica a vida e as relações. Eu sou Ilana Vieira, terapeuta e especialista em temperamentos humanos. Caso não seja inscrito, aperte o botão e inscreva-se, pois assim fará parte do clã Ilânico aqui no YouTube. Também aperte o sininho para ficar por dentro de tudo que eu postar. Agora, vamos lá. Ilana Vieira. Que diabos é uma pessoa passivo-agressiva? Então, temperados, o passivo-agressivo, vamos olhar o próprio nome, é aquela pessoa que agride, porém de uma forma passiva. Ela não consegue expressar o seu descontentamento, não consegue expressar a sua raiva, não consegue expressar a sua crítica de forma ativa, direta. Por exemplo, está horrível, você não deveria fazer isso, eu acho que tem que ser dessa forma, você está errando neste caminho. Essa é a modalidade ativa. Nesse caso, ela pode estar sendo inconveniente, indelicada, outra pessoa não pediu opinião, porém ele está agredindo de uma forma ativa. Você é um feio, você é uma pessoa ruim, você não presta. Agressividade ativa. O passivo-agressivo, como já disse agora, é impassivo. Ele não tem essa coragem de dizer ativamente, diretamente. Uma espécie de covardia mesmo, um acanhamento. Um excelente exemplo é aquela pessoa que você sente, nota, que parece soltar um veneno. É como se ela falasse, ela fala em um tom muito ameno, muito tranquilo. Porém, para as pessoas mais atentas, essa forma mansa e tranquila não condiz com o que ela realmente quer falar, com o que ela realmente está falando. A grande dificuldade das pessoas até perceber que estão sendo vítimas de um passivo-agressivo é justamente o tom de voz e os modos que são amenos. Como essa pessoa não está sendo ativa, não está falando alto, não está gritando, não está sendo incisiva, parece até que é um tom de aconselhamento, parece até que é um tom descontraído, parece até que é uma piada. Até nesse exemplo que eu citei da jaqueta de couro, o que a pessoa quis dizer? Ela quis falar diretamente que a vida da outra, a vida da Isabela, salvo engano, era mais tranquila, ela tinha mais conforto, também tem até uma pitada de inveja aqui. Ela queria dizer que a vida dela é tão confortável, tão boa, que ela não se preocupa em estar com a jaqueta de couro ou não, porque vai andar de ar-condicionado. Você percebe a sutileza? Ela não conseguiu, o passivo-agressivo, dizer diretamente isso e acabou deixando nas entrelinhas, num tom de brincadeira. E quais são os problemas que você pode estar passando ao ser passivo-agressivo? Até porque não é um ato, uma escolha sem consequências. O primeiro problema gerado por este tipo de comportamento de conduta são os ressentimentos reiterados. Seus ressentimentos. Por quê? Já que você não consegue se expressar ativamente de forma direta e clara, aquilo fica mal resolvido dentro de si. Então, o primeiro prejudicado é você mesmo. E de bônus, se a outra pessoa perceber que você está sendo passivo-agressivo, meu Deus, os ressentimentos aumentam e muito também
por parte dela. O segundo problema gerado por este comportamento são os mal-entendidos. A Isabela, daquele exemplo do casaco que eu citei, pode se sentir pisando em ovos todas as vezes em que vai conversar com você. Ainda mais se forem condutas reiteradas, várias passivo-agressividades, fazem com que ela se sinta insegura conversando. Porque ela não entende, ela não compreende se é uma brincadeira de mau gosto, se você está falando sério, se você queria dizer outra coisa, se é aquilo mesmo, não é coisa da cabeça dela. A pessoa vive mesmo indecisa, insegura de certa forma. O terceiro problema ocasionado pela passiva-agressividade são os conflitos prolongados. Vê se não é assim. Você teria uma coisa para dizer diretamente àquela pessoa, ao seu amigo Antônio, à sua mãe Débora. Você não conta nada para sua mãe Débora. Seu amigo Antônio não fica sabendo de fato quais são as suas intenções. Então, aquele descontentamento dentro de você não sai, ele fica ali, vai virando uma bola de neve dos diabos ao longo dos dias, semanas e até dos anos. Se o outro percebe, o conflito também permanece, já que ele fica sem saber o que está acontecendo de fato, o que você está querendo dizer de fato. O Antônio, a sua mãe Débora vão pensar assim: poxa, eu não sei se ele está falando sério, se não está. O que está acontecendo? O quarto problema gerado pela passiva-agressividade pode ser pequenas mentiras vindas das outras pessoas. Não estou falando que isso é certo, e sim que muitas vezes é uma estratégia que o outro tem, que o outro desenvolve para não ter que ficar lidando com as suas críticas veladas, com o seu espezinhamento. Por exemplo, vamos supor que o seu amigo Antônio fez uma escolha de vida, ele se comporta de um jeito, ele gosta de uma determinada coisa. Se todas as vezes em que vocês conversarem, ele notar que você está sendo passivo-agressivo, a tendência dele vai ser omitir, vai ser ocultar, vai ser dizer que não está fazendo aquilo, porque, poxa, quem quer ficar ouvindo piada? Quem quer ficar sendo criticado o tempo todo? Quando essa pessoa não se afasta, mas em relações familiares é mais difícil de haver esse rompimento. Então, assim, é muito comum marido, mulher, filho, pai, mãe, infelizmente, utilizarem mesmo pequenas mentiras, omissões no dia a dia para não ter que lidar com essa sensação de ficar pisando em ovos, de ter que ficar se explicando, de ter que ficar com esses atritos, esses conflitos prolongados. O quinto problema gerado pela passiva-agressividade é a explosão que o agredido pode ter, a grande explosão em algum momento, ou até explosões diárias, porque, como eu falei, aquilo vai virando uma bola de neve, a pessoa vai suportando, é uma panela de pressão mesmo. A pessoa tá ali só inflando, chega uma hora que, muitas vezes, ela não aguenta mais e ela explode. E ainda tem que ouvir: nossa, mas você estava brincando. Não é isso não, isso é coisa de sua cabeça. Não, eu não falei sério. E a pessoa fica: mas meu Deus do céu. Ela até sai de ruim, a pessoa que explode, a pessoa que não aguenta, que acaba agindo dessa forma. A última consequência mais comum em relacionamentos em que um ou outro é passivo-agressivo, infelizmente, é o afastamento. Você gostaria de ser agredido todos os dias? Imagina, se tem um colega seu, um amigo, um familiar, que todo dia te agride diretamente. Diretamente é muito mais fácil de identificar. Muitas vezes a pessoa se afasta, fala menos, conversa menos, adota estratégias para lidar com aquela pessoa. A confiança de fato se abala quando não se rompe totalmente. Com as pessoas passivo-agressivas, há também uma agressividade. Há também um ataque que pode ser muitas vezes diário, inclusive. Agora, a pessoa fica sem entender: poxa, por que ele se afastou? Poxa, fulano não fala direito mais comigo. Poxa, fulano não é mais íntimo. E o passivo-agressivo muitas vezes não percebe que está sendo assim. Ele acha que por adotar um tom mais suave, por adotar um ar de aconselhamento, está sendo até uma pessoa boa com o outro.
Você tá me entendendo? Se você nota que as pessoas se afastam, que as pessoas não conversam muito, que você tem poucos amigos, que as pessoas não te procuram, não te convidam, será que não há aí um veneno em você, uma passiva agressividade? Como era o meu caso no passado. Como eu disse no início do vídeo, eu era 98% mais passiva-agressiva. Como saber se você não está sendo uma pessoa passivo-agressiva? O mais clássico é a incapacidade de se expressar diretamente e com clareza. Faz uso de sarcasmo, faz uso de ironias. Com frequência você percebe dizendo coisas rindo, dizendo coisas com piadas. Você sente uma insatisfação dentro de si, porém não consegue verbalizar aquilo. Na escrita, por exemplo, nas redes sociais, você tende a colocar sempre um emoji para suavizar alguma mensagem, sabe? Digita alguma coisa que não é algo fofo, mas coloca, por exemplo, algum emoji fofo do lado. É o primeiro indício de uma pessoa passiva-agressiva. O segundo sinal de uma pessoa que tem esse comportamento é ter uma comunicação ambígua. Você diz sim quando quer dizer não, diz não quando quer dizer sim, diz que quer quando não quer, ou diz que não quer quando na verdade quer, esperando que a outra pessoa leia sua mente e utilizando um tom variado. Por exemplo, oi fulano, naquele dia aconteceu isso e isso, daí você diz sim. O outro não sabe se é você que está sendo irônico, se você de fato está irritado, estressado. Olha que diferença. Fulano, você fez isso naquele dia? Sim, fiz. Do que sim, não, é que assim, né? né? Captaram? O terceiro indício de uma pessoa passiva-agressiva é dramatizar situações simples do dia a dia. Porque como ela está guardando mal-entendidos, está guardando ressentimentos, não consegue expressar, a coisa fica acumulada. Quando acontece uma coisa pequena, boba, que não precisava de toda aquela reação, de toda aquela exasperação, essa pessoa explode. Porque ela já está acumulando há muito tempo. Não saber lidar com essas pequenas coisas, o outro comete um pequeno deslize e você já tem uma reação muito exasperada, é fruto dessa incapacidade de se expressar, é fruto desse acúmulo de sentimentos. Por fim, um quarto indício muito comum é a vitimização. Você nunca está errado. Sempre é a outra pessoa que está errada. Você discute com o seu marido e ele está errado. Afinal, o que você falou foi num tom suave, foi num aconselhamento. Você não quis dizer aquilo, ele entendeu errado. Ok, de vez em quando, o outro de fato pode ter entendido errado, o seu marido de fato pode ter percebido a entonação e entendido de outra forma. Agora, sempre, 90% das vezes, o outro, ele sempre está errado e você está certa, é de subir um alerta. Nossa, eu estou me vitimizando? Será que eu não estou espezinhando o meu marido, agredindo passivamente, e por isso ele está me devolvendo dessa forma, reagindo dessa forma? Agora, a parte que muita gente quer saber, como é que você para? Como é que eu consigo parar, Ilana, de ser passivo-agressivo? Eu não quero continuar agredindo as pessoas, eu não quero continuar não sendo verdadeiro, eu não quero continuar nessa covardia. É melhor eu ser direto, é melhor eu fazer as coisas mesmo que eu desagrade os outros. Como é mais bonito, como é mais sincero você deixar as coisas limpas, as cartas na mesa. O primeiro exercício para deixar essa porcaria de passiva-agressividade é colocando para fora o que você quer expressar. Não necessariamente, pelo amor de Deus, vai sair contando tudo, vomitando para todas as pessoas. É escrever num diário, escrever num bloco de notas, é conversar com um terapeuta de sua confiança. O fato de você colocar para fora já organiza um pouco, não é muito, organiza um pouco essas sensações, esses pensamentos, o que você quer, o que você não quer. Você enxerga com clareza aquilo que está numa confusão dos diabos na sua mente. Expor não para outra pessoa diretamente, na verdade, antes mesmo de você falar com ela, é uma excelente alternativa. A segunda dica prática para abandonar esse hábito é
além de colocar para fora, de organizar, de fazer um exame do que vale a pena conversar, do que não vale a pena, é ensaiar como você pode falar com a outra pessoa. Caramba, você ensaia no seu trabalho, você ensaia para conversar com seu chefe, você ensaia na sua faculdade para uma apresentação, na sua escola. Por que nos relacionamentos a gente não tem esse hábito? Ensaia a forma que você quer falar e que você pode expressar o que está sentindo, pensando, o que está lhe desagradando de maneira direta, límpida, clara. A terceira dica prática para vencer a passiva-agressividade é fugir na hora. Sim, fugir. Notou que a pessoa trouxe um assunto, um tema que já te causa uma exasperação? Vira a cara, vou no banheiro, vou beber uma água, vou atender uma ligação. Gente, foge. Sabe, não precisa mentir, mas você pode de fato ir para algum outro lugar. Virar a cara, fazer outra coisa imediatamente, sem ser indelicado, né? Você não vai fechar a cara e sair andando. Uma justificativa suave, amiga, evita muito. Você volta e não mudou as feições e não soltou uma piada e a relação é preservada. Por fim, a quarta dica prática para vencer a passiva-agressividade é o pedido de desculpas. Eu fazia isso e quando percebo que fui, ainda faço. Poxa, é verdade, você tem razão, eu me excedi nesse ponto, não era para eu ter falado isso, não faz sentido. Sabe, além de ser um indício de humildade, você tá sendo até mais honrado, mais sincero, deixando a soberba de sair por cima, não, eu estava certo mesmo, era isso mesmo. Não. Se tiver dificuldade de pedir desculpa diretamente, consigo mesmo, uma reflexão, uma mudança interior, uma intenção, já ajudam e muito para que na próxima vez fique mais fácil de você não incorrer nesse comportamento diabólico. Continuar sendo passivo-agressivo faz das suas relações um verdadeiro inferno. Essa é a verdade. Também destrói a sua personalidade, te deixando fraco e covarde. Eu sei que não é uma tarefa fácil parar, mas com as dicas fornecidas e com a consciência alertada por meio deste vídeo, meio caminho já foi percorrido. Caso eu tenha gostado do que foi dito, não deixe de apertar o botão e inscrever-se. Além de tudo, é um incentivo ao meu trabalho. Até a próxima sexta. Tchau, tchau!